Você é demais. Você nasceu para dominar, você nasceu para reinar, você nasceu para conquistar várias coisas nessa terra. Você é um grande rei nessa terra. Deus te fez assim. Será? O texto de hoje, no Projeto 183, é um texto muito utilizado para falar esse tipo de coisa, porém extremamente mal interpretado. Vamos comigo para a gente aprender mais um pouco? Então vamos lá para o nosso dia 9 do Projeto 183 e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 8. Eu quero ler o Salmo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, ok? Vamos ler então. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu quero começar aqui fazendo aquela divisão de parágrafos que a gente por vezes tem feito para facilitar o estudo. Então, primeiro parágrafo, que são esses dois versículos, ele fala sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus e seu louvor. Ok? É a majestade de Deus, que as crianças, né? Aqui suscitaste força seria suscitaste louvor, né? Daqueles que são pequenos. Pois bem, e nesse segundo parágrafo nós temos uma comparação entre criação e criação. Como assim comparação entre criação e criação? Seria essa questão de que ele está olhando para os céus, a grandeza dos céus, a grandeza da lua, das estrelas que Deus estabeleceu, e ele olha para o homem e vê que o homem é muito pequeno perto de tudo isso. Perto de toda a criação, o homem é de fato muito pequeno. Então ele estabelece esta comparação. Então, o que é o homem que dele te lembres e o que é o filho do homem que o visites? E esse é um ponto-chave do texto, porque nós vemos aqui que o salmista está comparando um Deus imenso, infinito, gigantesco, por assim dizer, que não tem qualquer comparação, que está com a sua majestade nos céus, que criou todas essas coisas. Olha só onde está o foco do salmo. E ele compara com um homem que é tão pequeno que o Senhor não deveria nem lembrar que é o homem que o Senhor, para que o Senhor se lembre dele. Então veja só, esse é o cerne do texto. Eu vou grifar aqui, porque o cerne do texto está aqui, nesses 3 versículos, que é onde ele fala exatamente o que? Olha, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, há um abismo tão gigantesco entre o homem e Deus, que Deus não deveria nem se lembrar do homem pecador. Deus não deveria nem se lembrar desse homem. Olha que diferença que faz você analisar o texto conforme de fato o texto nos fala. O texto completo. Veja que o tema inteiro do texto, e nós podemos confirmar isso aqui, ó, pelo final do texto, ó Senhor nosso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Está vendo que a glória de todo o texto está no Senhor e não no homem?
E por que as pessoas pegam esse texto então? Pregadores, enfim, pessoas aí que vão ensinar e que não estudam a Bíblia corretamente, por que eles pegam o texto só para falar que o homem é isso, que o homem é aquilo? É por causa de um outro pedaço aqui, que eu já vou mostrar. Deixa eu só colocar o título desse último parágrafo aqui e depois nós vamos para o terceiro parágrafo. E o título desse último parágrafo é Glória ao Senhor da Terra. Então, olha só, agora nós vamos para o terceiro parágrafo. E esse terceiro parágrafo, eu quero ler ele com atenção com os irmãos, por quê? O que nós temos de primeira impressão, e é uma impressão até correta por um instante, é: o que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? E aí ele fala, fizeste-o, e de fato, a forma como está colocada aqui nos remete a que ele esteja falando do homem normal, do homem como eu e você, enfim. Só que existe uma coisa na Bíblia que nós chamamos de revelação progressiva das Escrituras. O que é esta revelação progressiva das Escrituras? Significa que a Bíblia ela foi escrita conforme o passar do tempo. E cada parte da Bíblia que ia sendo escrita ia acrescentando revelação àquilo que já estava escrito. Então, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, por exemplo, Jó ou Gênesis, dois dos primeiros livros aí da Bíblia a serem escritos. Eles foram escritos primeiro, depois vieram outros livros. Os livros que vieram depois, eles vieram acrescentando a esses livros, de tal maneira que agora não se entende sobre Deus ou sobre tudo que Deus fez, sobre as obras de Deus, somente aquilo que estava em Gênesis e Jó, mas aquilo que vinha sendo acrescentado. Da mesma forma é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo ele trazia várias informações, várias coisas não muito claras, porém o Novo Testamento vem para dar extrema clareza ao Antigo. E aqui, hoje, nós afirmarmos que esse texto está falando diretamente do homem, é um absurdo para nós. É um absurdo, sabe por quê? Eu vou te mostrar um texto da Bíblia aqui. Eu vou copiá-lo aqui e você vai ver que esse texto do Salmo 8 nada tem a ver com o que estão falando hoje em dia. Deixa eu dar um enter aqui e vou copiar. Veja só esse texto. Hebreus 2, versos 8 e 9. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja se isso aqui não é exatamente, eu vou colocar aqui do lado, o que está aqui. Veja só, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, explica bem quem é que o texto está falando, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Você está vendo que o texto aqui, em um momento, o salmista está falando sobre o homem natural e de repente ele entra, vou colocar aqui entre aspas, está no modo profético, num instante profético e começa a falar coisas que nem ele mesmo talvez entendia sobre o que ele está falando. Ele não sabia que nesse momento talvez ele estava falando sobre o Messias, mas nós, por causa da revelação do Novo Testamento, nós já podemos saber que o que ele estava falando era sobre o Messias e ainda continua.
deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão. Olha só, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha só isso. Você consegue perceber aqui em amarelo, né? E olha só. E tudo isso aqui em verde. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada foi deixado fora do seu domínio. Está vendo? Esse texto aqui, na verdade, ele é uma profecia messiânica. Ou seja, a respeito do Messias. Profecia messiânica da glória do Messias. Ou seja, veja, perceba comigo, a glória e a grandeza e o louvor está em Deus, está no Deus que criou coisas tão grandiosas, está no Deus que merece toda a glória, que tem um nome magnífico em toda a terra, está no Deus, olha só, a glória e a honra, está no Deus Filho, o Messias, que viria e que dominaria sobre todas as coisas, e a pergunta que nos resta é, diante da tua maravilhosa grandeza, que somos nós? Que diferença, né, meus irmãos? Que diferença que faz nós estudarmos a Bíblia realmente para extrair aquilo que a Bíblia nos diz. Veja que, através dessa revelação progressiva, o que nós fizemos? Nós fomos até outro texto na Bíblia, nós não saímos da Bíblia, veja bem. Nós fomos até outro texto na Bíblia que explicava o que aquilo ali quer dizer, ou seja, a Bíblia ela vai se interpretar. E os textos que vêm depois, geralmente, eles vão trazer clareza sobre os textos mais antigos. Você não é aquela coisa toda, não, nem eu. Nós não somos nada diante de Deus. Deus que é o merecedor de toda a honra e de toda a glória. O tema todo desse texto é a glória de Deus, e não a glória do homem. Então, se você já ouviu alguma mensagem onde usa esse texto para falar que o homem é isso, que o homem é aquilo, e exaltando o homem, falando até que o homem é o quarto elemento da Trindade, esquece tudo isso, porque a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Ela só tem que ser corretamente interpretada. Então, se você quer aprender mais, olha, compartilhe esse vídeo com mais alguém, envia para algum amigo, para algum parente, para algum irmão da sua igreja, para que nós possamos aumentar ainda mais esse mover de aprendizado bíblico. Que Deus te abençoe, meu irmão.